Olá, pessoal, bem-vindo ao canal Três Tons de RH. Eu sou Sérgio Nogueira, estou com a Valéria Fernandes e com o Roberto Freitas. Oi, pessoal. Oi. Bom, pessoal, esse episódio de hoje a gente vai continuar a comentar as notícias da semana. Essa semana saiu uma matéria no Jornal Valor muito interessante, a gente decidiu trazer aqui para discutir com vocês. Na verdade, a matéria é O Poder das Carreiras Não Lineares, foi escrita pelo Rafael Souto. O Rafael Souto é um consultor, né, é o sócio fundador e CEO da Produtive Carreira e Conexões com o Mercado. Olha, eu adorei esse texto, porque eu acho que ele é tão em sintonia, né, com o que a gente vem percebendo de movimentos nas organizações, né, que são as carreiras não lineares, né? Ele aborda bastante esse novo caminho que se abre para os profissionais. Porque até nós vivemos isso, né, Sérgio, Roberto? As carreiras, né, ali numa progressão de crescimento natural, então você passa por cada um dos steps, né? 1, 2, 3, 4, aí coordenadora, aí gerência, superintendência, diretoria e tal. Ok, também. Muitas empresas seguem assim. Mas se abre uma oportunidade onde você pode crescer, agregar valor, ter reconhecimento, ter ganhos financeiros, agregando conhecimento. E não necessariamente você vai perceber essa escadinha, né? A gente fala isso desde sempre, né? Uma escadinha. Não necessariamente é uma escadinha. Então, você pode dar um passo para cima, para baixo, muito para os lados, mas isso não quer dizer que você não esteja crescendo numa organização, tanto em poder de decisão, influência, reconhecimento, como eu acabei de falar. Só que para isso, né, tem vários ingredientes que ele chama atenção. Eu queria chamar um deles, e aí eu gostaria que vocês colocassem o que vocês acharam também de interessante. Para mim, o primeirão, você tem que se conhecer. A gente fala muito disso, né? O autoconhecimento, ele é a base de tudo para a vida profissional. Porque a partir do que você se conhece, você vai conseguir fazer escolhas diferentes, escolhas melhores. Porque um mar de oportunidades vão se abrir. Você pode fazer um projeto em outra área, você pode assumir um cargo em outra área que você não imaginava, que em princípio não tinha relação com a sua formação diretamente, mas pode ter relação com a sua experiência. Se você não se conhece, essas coisas todas vão ficando limitadas, não é, Roberto? Exato. Eu acho que o fato de uma carreira não linear, né, ela exige mudanças significativas, né, desvios, reviravoltas no tempo, né? Então, eu acho que tem que existir aí uma disposição, né, a pessoa está disposta a enfrentar esses desafios, né? Então, além da questão do autoconhecimento, um outro conceito que a gente usa é a questão do conceito de antifrágil, né? A mudança, a reviravolta, o desvio, ele acaba servindo para te fortalecer, né? Você aprende, né? Então, esse é um ponto importante, né? Porque quando a gente fala de uma carreira não linear, envolve até, de repente, um intervalo. A pessoa tem que fazer um sabático. A gente está falando de carreira não linear. A pessoa tem que sair de uma corporação e fazer um negócio próprio. A gente está falando de uma carreira não linear, né? Então, assim, a pessoa tem que estar disposta a enfrentar essas mudanças. Claro, tem que se conhecer para isso, né? Para não dar um passo fora do normal, né? E, gente, e também essas mudanças, elas estão acontecendo que, né, Valéria? Se por um lado tem a questão da carreira, né, o desejo das pessoas de desenvolvimento, outras, aquela escada, estão cortando os degraus da escada, ou seja, os níveis hierárquicos estão cada vez menores. Então, a gente precisa, como o que a gente pensa de modelo, de funcionamento, né, de cultura, né, que é uma outra coisa que a gente sempre fala, é a questão da cultura, achar alternativas. Então, a gente está aqui justamente hoje, quem está nos assistindo, essas alternativas, convidando para todo mundo que está nos a pensar diferente, a sair do que é óbvio, a sair daquela caixinha que se chama cargo, função, e ter uma outra visão, ter uma outra perspectiva e um olhar de futuro, inclusive, porque esse é o outro
ingrediente, né? O mundo está mudando o tempo todo. A gente estava discutindo a questão das referências, né, Roberto? Antes você olhava uma pessoa que estava num nível, né, no nível hierárquico, e você, não, eu quero ser igual àquela pessoa, o que ela conhece, o que ela fez, né? A gente discutiu isso, né? E hoje não necessariamente já funciona dessa forma, porque ao mesmo tempo aquele ponto futuro ele está dinâmico, tem novos conhecimentos, está entrando, está modificando novos mercados, produtos, o comportamento do consumidor, local, global, ferramentas, o marketing mudando o tempo todo, aliás, todas as ferramentas mudando o tempo todo, então a gente precisa, as organizações precisam pensar uma forma diferente. E a gente está trazendo esses ingredientes aí. Você trouxe um negócio que não dá para perder, que você falou da questão do cargo. Eu acho que nós fomos quase que treinados, né? Quando a gente entra na universidade, na escola, você é treinado. O que você quer ser? Eu quero ser presidente. Eu quero dar de uma empresa, presidente, sei lá. Eu quero uma posição, né? Não é? E agora a gente tem uma oportunidade de sair desse olhar para fora, que é alguma coisa que está fora, para eu olhar a carreira Valéria. Eu quero a carreira Valéria. Mas essa carreira Valéria, o que ela traz? Não sei. Ela não é tão previsível. Quando você olha a carreira de um presidente ou de um diretor, ela tem uma previsibilidade, né? Então, normalmente, ela passa por aqueles passos, né? Aqueles stepzinhos e tal, e um dia ele chega nesta posição que ele tanto almejou. Mas e ele? E ele nisso tudo? Será que a gente não está indo para um momento onde o indivíduo ele vem em primeiro lugar? Essa não é uma tendência que a gente está assistindo acontecer no mundo? E é interessantíssima, é maravilhosa. Porque aí você valoriza o quê? O propósito de cada um. Então, o que importa é qual é o propósito, qual é a motivação, o que faz aquele profissional ele estar naquela organização e agregar valor, porque só movido por um propósito, por motivos que façam sentido para a pessoa, é que ela vai agregar resultados. E as empresas que começarem a perceber isso, elas vão, assim, explodir de resultados. Só que precisa ajustar a cultura, né? Aí é um desafio também. Eu acho que tem um desafio grande aí, né? Como antigamente a gente via tudo em duas dimensões, né? Era o eixo de crescimento e o eixo de tempo, né? Era em duas dimensões. À medida que o mundo evolui, né, a gente deixa de ser duas dimensões, passa a ser três dimensões, que são quatro dimensões, daqui a pouco são 5 dimensões, a quinta dimensão. Eu acho que é um desafio para a pessoa, é um desafio para a empresa, né? Porque a partir do momento que ela viabiliza também, né, movimentos que estimulem, né, uma carreira não linear, que faça com que a pessoa cresça, tem que ter sentido, não só para a pessoa, né, como você falou, Valéria, acho que é importante, né, a pessoa tem a responsabilidade com a sua carreira, né, mas também a empresa tem que fazer gestão sobre isso, né, até para não fazer alguns movimentos que sejam irresponsáveis, né. Eu já vi algumas situações e algumas empresas fazem algumas sugestões, e as pessoas fazem as suas escolhas a partir dessas sugestões, e, no fundo, era um movimento que era assim, meio que arranjar uma posição, mas ela não envolvia crescimento, né? Nem para a empresa, nem retorno financeiro, nem retorno de valor para a empresa, e nem crescimento, aprendizado para a pessoa, né? Eu acho que essas coisas, esses movimentos, embora existam várias alternativas, têm que ser pensados, né? A pessoa tem que estar disposta, tem que se conhecer e tem que, de uma certa forma, avaliar cada passo para obter crescimento. Até porque a empresa tem propósito também, né? A empresa também tem uma motivação. Ela, em si, pode ser considerado um indivíduo, né? É um ponto de referência, ela, né? Então, tudo tem que convergir, né? Esses dois polos têm que convergir. Exatamente, porque a resistência, né, como o Roberto estava falando também, é grande, né? Porque ao mesmo tempo que as pessoas assim aparentemente acham que é interessante, nossa, trabalhei em outros projetos, adquiri outros conhecimentos, mas daí, opa, e se não der certo? Para onde eu vou, como é que eu vou conversar? Onde eu vou ter um feedback correto? Porque
Se o meu líder está olhando de uma forma segmentada, né, e eu estou em projeto passando por outras áreas, por exemplo, uma estrutura mais matricial, como é que vai funcionar? Né? Então, a resistência, já vi alguns projetos iniciaram e não terminaram, né? Justamente porque precisa discutir, precisa ter um líder que eu achava legal, assim, tem que combinar o jogo, gente. Como é que vai funcionar esse jogo? Né? Sérgio, quando as coisas saem bem ou quando não saem bem? E aí? E muitas vezes a gente ouve, né, que é uma questão da empresa, que a empresa não oferece ou não deseja ou limita, mas com certeza ela precisa participar desse processo. Mas o quanto de demanda, muitas vezes a gente ouve, para que tudo venha embalado e prontinho. Há que se modificar também, né, a mentalidade do profissional que está buscando o seu crescimento, para que tudo possa convergir, né, neste caminho de uma mudança que faça sentido para todos. E aí me ocorreu uma vontade, meninos, de fazer uma pergunta para quem chegou até aqui nesse vídeo. O que é carreira para você? Como é que você vê a sua carreira? Fala para a gente, porque eu adoraria fazer um vídeo comentando a opinião. Não seria o máximo, né? Ouvir das pessoas como é que ela enxerga a carreira? Seria muito legal as pessoas comentarem o que elas vêm enfrentando, como é que elas estão vendo a perspectiva de futuro, né? Que as histórias de guinadas, de mudanças, acho que o Roberto falou disso, né? As experiências, o que foi bom, o que não foi bom. Então, reforçando o que a Valéria falou, você que está nos assistindo, conta para a gente, traz. Né? Aí, juntos, a gente vai discutir, debater, não tem resposta, não é questão de dar uma resposta. É uma questão da gente compartilhar essas experiências, comentar, e quem sabe ajuda uma outra pessoa que às vezes está na mesma situação, está num dilema, está numa encruzilhada, eu vou para um lado, eu vou para o outro. Né? A pessoa tem que tomar risco, né? Porque mudar de carreira não é uma coisa simples, né? Então tem que estar aberta a risco. A partir do momento que ela optou por uma nova situação, quando que ela deve dar o próximo passo, né? Quer dizer, ela tem que estar exatamente qual é o ponto de partida para um outro desafio. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas perdem de vista, entendeu? Porque faz uma mudança e acaba se estagnando na situação nova, né? Mas, assim, eu já encontrei pessoas ao longo da minha carreira em que eu percebia uma capacidade de escolher a mudança da sua própria carreira perfeita, um timing perfeito. Eu já vi outras que erraram de timing. O que vocês acham que deve ser o ponto de partida para a pessoa mudar? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, viu, Rô? Agora você fez uma pergunta. Olha só, bom, em primeiro lugar, o dar certo e o dar errado ele é muito relativo, né? Se a gente for levar isso, né, ao pé da letra. Muitas vezes, alguma escolha pode não corresponder à sua expectativa num primeiro momento, mas não que a experiência não possa contar para um próximo passo. Eu acho que, assim, planejamento é fundamental. Planejar, saber qual que é o seu propósito na vida, o seu propósito profissional. Esse é o primeiro. Para chegar no ponto que eu quero atingir, primeiro eu tenho que saber qual que é a gasolina que eu vou utilizar, né? O que me move. E aí, a partir daí, fazer uma leitura mesmo, né, de quais são as possibilidades. Se eu estou numa empresa, mapear as oportunidades para realizar o meu propósito e chegar num segundo momento ali onde eu quero. Esse chegar onde eu quero, eventualmente, pode acontecer rápido, pode demorar um pouco mais, porque você, a partir da sua leitura de ambiente interno e externo, você vai traçar rotas. É como eu quero ir de São Paulo a Piracicaba. Eu preciso saber se eu vou usar Anhanguera, a rodovia Anhanguera, a rodovia Bandeirantes, né? Eu preciso pensar, não, eu vou por essa, porque eu prefiro, ela é mais ampla, eu vou num caminho mais tranquilo, e eu vou chegar lá talvez 1 hora a mais, vou demorar 1 hora a mais, mas eu vou chegar do jeito que eu quero. É um exemplo muito simples, mas é como eu vejo você começar a mapear, mas você tem que saber quais são as estradas, tem que saber que tempo que vai ter no dia, qual é o carro que você tem,
né? E aí, com a motivação, né, que é o combustível, sabendo onde você quer chegar, a chance ela aumenta assim em 99%. E se não, em algum momento o pneu furar, pode acontecer, você pegar ali um congestionamento, pode acontecer e atrasar a sua chegada, reveja. Planejamento foi feito para ser revisto também, né? Não está escrito em pedra. Pega uma lateral, vai chegar lá. Que a Valéria já disse tudo, é a questão do autoconhecimento, o tamanho da oportunidade, o que é essa oportunidade, como você mesmo falou, os riscos. Para mim é por essa linha. E para você, Roberto? A gente volta. Vai jogar aí. Se você joga a bomba e sai fora. Não, mas eu acho que exatamente a pessoa tem que ter um mínimo, quando realiza a mudança, né? Tem que ter um mínimo de condição que ela quer adquirir, de aprendizado que ela quer adquirir, né? É bom estabelecer o mínimo, né? Se for mais, melhor, mas um mínimo. E a partir desse mínimo, né? Por exemplo, eu vou passar para uma outra área que eu não tenho nenhum conhecimento técnico. Eu quero, pelo menos, entender como é que funciona a dinâmica daquela área, como é que funciona a questão de condução, né? Daquela área, né? Então, isso aí, para mim, sendo o mínimo, eu tendo adquirido esse aprendizado, aí eu posso até pensar em fazer uma outra mudança, né? Mas, assim, é que, às vezes, as pessoas não fazem as escolhas, né? Elas esperam que a empresa faça a escolha da mudança, né? Então, pode chegar em determinado momento que a pessoa realizou uma mudança para aprender, né? E já está meio que gastando tempo lá demais naquela mudança, porque tem outras coisas no repertório que ela tem que preencher, né? Então, acho que esse tipo de avaliação, a Valéria foi bem clara na questão aí de usar, né, nessa analogia com a viagem, né? A pessoa tem que realmente ver todo o seu planejamento e, se possível, rever assim. Acho que o mínimo tem que ser pelo menos clarificado para a pessoa realizar a sua mudança, né? E sempre avaliar, né, em que estágio que eu estou, né? De repente eu posso estar no estágio já maduro, né? Pode estar no estágio muito verde para realizar a mudança, né? Então, é claro que não tem a resposta correta, né? Não tem um alarme que diz, olha, está na hora de você mudar de área, ou está na hora de se fazer um sabático, né? Não tem isso, né? Mas acho que a pessoa tem que ter uma autocrítica e sempre discutir, né, com o seu colega, com o coaching, com um mentor, né? Porque ajuda bastante, né? Ter uma outra visão, né? A própria visão, acho que só a própria visão pode ser insuficiente para ela tomar uma decisão desse tipo. E como seria legal, né, se as empresas elas preparassem, né, os profissionais para pensar suas carreiras desta maneira mais ampla, né, mais holística mesmo, olhando para si. Eu vejo algumas chegando já nesse caminho, mas tem muita oportunidade ainda, né? Porque as pessoas foram acostumadas, né? Elas foram educadas dentro de alguns paradigmas diferentes. Então, é assim, importante, né, a organização, e aí pensando até né, nos colegas de recursos humanos, propor propor essa oportunidade de reflexão. Porque quanto mais, né, o profissional for consciente, né, do seu valor, daquilo que é importante para ele, e o quanto está em sintonia com o propósito da organização também, ele vai ficar mais engajado. É uma forma de retê-lo também, né, de uma maneira verdadeira, né, e longo prazo também. Esse episódio é daqueles que parece que, se deixar, a gente ia ficar discutindo mais um tempão, né? Queria agradecer. Se deixar, a gente segue. Mas a gente vai encerrando por aqui. Queria agradecer quem nos acompanhou até agora. E se inscrevam no nosso canal, nos acompanhem nas redes sociais. Nós estamos em todas as plataformas de áudio. É uma boa opção, né? Você está lá fazendo ginástica, em algum lugar. Escuta esse episódio, fica com a gente dos Três Tons. Muito obrigado. Compartilha também. Compartilha. Às vezes você conhece alguém que está num dilema de carreira, está pensando. Compartilha, envia. Guarda esse vídeo para mais tarde também, que às vezes, poxa, eu vou guardar aqui para
de vez em quando dá uma olhada, dá uma consultada. Mais uma vez, muito obrigado, Roberto, Valéria. Até a próxima. Fiquem com a gente, 3 Tons de RH. Vamos junto. Valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau.